E aí, beleza? Aqui é o Ismar da Academia PowerPoint. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar e animar esse slide para suas apresentações. Vamos lá? O primeiro passo aqui é criar essa forma que tem a silhueta de uma onça. Como você pode notar, o tema aqui da minha apresentação é sobre a fauna do Pantanal. E aqui, para compor esse slide, eu utilizei essa sombra de uma onça e dentro dessa sombra, dessa silhueta, eu inseri a imagem de uma onça. Essa primeira forma aqui, essa sombra, ela não é bem uma imagem, ela é uma forma. Ela é uma forma como qualquer outra forma que a gente pode criar aqui no PowerPoint. Eu crio esse círculo, clicar com o botão direito, eu posso ir em editar pontos e agora eu tenho total controle do formato desse círculo, que agora já não é mais um círculo, é apenas uma forma totalmente alterada. Se eu seleciono essa forma da onça, clico com o botão direito e vou até editar pontos, você pode perceber que toda a imagem, todo esse objeto, na verdade, é uma forma composta de diversos pontos que vai dar origem a uma imagem vetorial. Esse arquivo, esse tipo de imagem que eu estou utilizando aqui é do formato SVG, que a versão Office 365 aceita. Agora, se não tem o Office 365, você pode utilizar imagens no formato WMF, que é o tipo de vetor que o Microsoft PowerPoint ou o pacote Office aceita nativamente. É um tipo de arquivo próprio do Windows, um arquivo vetorial do Windows. Então, eu vou te mostrar agora como eu criei essa forma. Existem algumas maneiras de se fazer isso. A primeira delas é tendo uma referência. Aqui no Google eu pesquisei por onça silhueta PNG e eu encontrei essa daqui, que eu gostei, achei bem interessante que ia servir. Clicar com o botão direito, salvar imagem. Vou salvar aqui no meu computador, entrar aqui no meu slide em branco, vou inserir imagens desse dispositivo. Eu vou inserir a imagem da silhueta da onça que eu vou utilizar. Vou em formato da imagem, girar, eu vou inverter horizontalmente. Eu vou selecionar aqui a imagem, formato da forma, transparência, eu vou deixar ela bem transparente, porque eu só quero ver o contorno dela aqui. Em inserir formas, eu vou utilizar essa forma livre aqui. Então eu vou selecionar aqui e vou começar a contornar a imagem que eu vou utilizar. É claro que aqui eu não estou fazendo com todo o cuidado necessário, eu estou fazendo bem rápido apenas para mostrar para você como que funciona. Então eu criaria aqui uma base. Quando eu estou utilizando a forma livre, eu não consigo movimentar o slide, então por isso eu crio ela parte por parte. Então aqui eu vou novamente inserir formas, forma livre. E eu continuo fazendo o contorno na imagem que eu quero utilizar no meu slide. Feito todo o contorno da imagem, eu vou selecionar todos os pedaços. Na guia Formato de Forma, em Mesclar Formas, eu vou escolher aqui União. E assim eu vou ter uma imagem só. Como você pode perceber, alguns pontos vão ficar meio pontiagudos, né? Vão ficar pontas muito duras. O que a gente faz para resolver esse problema é clicar com o botão direito, editar pontos. E então, nesses pontos pretos, eu vou clicar com o botão direito e selecionar ponto de suavização. Você pode ver que agora eu tenho essas duas caixinhas brancas aqui, que vão servir para que eu possa arredondar ou criar curvas nas linhas retas que eu tenho aqui nessa forma. E assim eu vou alterando, suavizando os pontos da minha forma. Se você precisar adicionar um ponto, o que você precisa fazer é só clicar com o botão direito na linha. Você vai perceber que assim que eu passo o cursor sobre a linha, o cursor ele vai mudar. Então eu clico aqui com o botão direito, adicionar ponto. A mesma coisa, eu posso selecionar um ponto que eu não quero e excluir ponto. Ou então eu também posso apenas clicar na linha e arrastar, e assim eu crio um novo ponto. Essa daqui é uma forma mais manual,
dá um pouco mais de trabalho, mas é totalmente possível você criar esse tipo de silhueta utilizando versões mais antigas do PowerPoint. E então, uma outra maneira de se criar uma imagem vetorial para utilizar no PowerPoint é converter essa imagem diretamente em um vetor. Geralmente eu faria isso pelo Inkscape, que é o programa de imagem vetorial, de desenho vetorial que eu utilizo. Se você estiver interessado em saber mais, é só acessar inkscape.org e você vai cair nessa tela aqui e você pode entender um pouco mais como funciona. Se você conhece o Illustrator ou o CorelDRAW, o Inkscape é uma versão de código aberto para criar desenhos no mesmo estilo vetorial. Mas, se você não trabalha com desenhos vetoriais ou programas de desenhos vetoriais, uma segunda opção, que é um pouco mais simples, é você utilizar um conversor de imagens para formato vetorial. Então, o que eu gosto de utilizar é esse Vectorizer. Eu vou deixar o link dele na descrição. Com a página aberta, eu venho aqui em Upload Imagens, vou selecionar o arquivo que eu já baixei aqui para o meu computador, da silhueta da onça. Esperar carregar a imagem, você pode ver que ele carrega e ao mesmo tempo ele já faz a conversão. Aqui eu tenho a entrada, que é a minha imagem original. Se eu der um zoom, você vai perceber como existe uma grande diferença entre uma imagem tipo PNG e uma imagem vetorial. Não importa o quanto de zoom eu aplique nessa imagem, o vetor ele sempre vai ter linhas bem definidas, diferente de uma imagem JPEG ou PNG que fica pixelada conforme ela é aumentada ou ampliada. E aqui abaixo eu tenho a quantidade ou as tonalidades de cores presentes nessa imagem. Só que eu não preciso de tudo isso, eu quero apenas uma silhueta com uma única cor. Então aqui em cores, vou selecionar uma, e então o Vectorizer ele vai fazer a conversão para SVG utilizando uma única cor. Agora aqui na saída, der um zoom aqui, você vai perceber que existe algumas falhas na linha. Na vetorização pode acontecer algumas falhas, porque o programa, para cada cor, ele cria uma camada. Mas como eu não preciso de várias camadas, eu vou selecionar apenas camada individual. Então eu tenho uma definição melhor aqui do meu vetor. Então, satisfeito com esse resultado aqui, eu posso clicar agora em Download. O site aqui vai me dar um pequeno puzzle para responder. Vou salvar aqui. E agora que eu baixei para o meu computador, eu posso clicar e arrastar e enviar direto. Eu tenho aqui a minha imagem vetorial. Clicar com o botão direito em agrupar, eu vou em desagrupar. O PowerPoint vai dizer que essa é uma imagem importada e não um grupo. E se eu desejo convertê-la em um objeto de desenho do Microsoft Office, eu clico que sim. Então, agora eu tenho uma imagem vetorial que eu posso editar. Mas como eu disse, essa é uma imagem vetorial, formato SVG, que as versões mais antigas do PowerPoint ela não vai aceitar. Ela precisa ser em um formato WMF. Então, como é que eu consigo esse formato WMF? Para conseguir esse tipo de formato para versões mais antigas do PowerPoint, eu vou converter esse formato SVG para o formato que as versões mais antigas do PowerPoint vai aceitar. Então, para isso, eu vou utilizar esse site que é o Cloud Convert. Eu vou arrastar aqui a imagem SVG que eu já salvei, clicar em Select File. O site já vai identificar que a minha imagem é em formato SVG, mas eu quero converter de SVG para, em formato vetor, eu vou utilizar aqui, ó, WMF. Então eu clico em converter. Vou fazer o upload, a conversão, e então clicar em download. Vou salvar aqui no meu computador e eu arrasto para o PowerPoint. Como você pode perceber, aparentemente é o mesmo arquivo. A diferença está na extensão. Esse primeiro aqui que eu arrastei é o SVG e esse segundo é o WMF, que é o formato padrão que o PowerPoint, as versões mais antigas do PowerPoint vão aceitar. Depois de toda essa conversão, vamos partir aqui para a edição do nosso slide. Selecionar aqui a minha imagem, formato da forma, girar, vou inverter horizontalmente. Selecionar aqui e vou diminuir a minha forma de onça aqui.
E agora eu preciso da imagem que eu vou utilizar para preencher essa forma. Vou voltar aqui no Google. Encontrei essa imagem aqui que eu achei bem bacana, bem a ver com o tema da minha apresentação. E também tem o tamanho e formato bem interessante aqui para minha apresentação. Uma imagem com 1920 por 1080, formato Full HD, com uma boa qualidade para minha apresentação. Vou clicar aqui com o botão direito, vou copiar a imagem. E então no PowerPoint, selecionar a forma de onça, clicar com o botão direito, formatar forma. Em opções da forma, preenchimento, eu vou utilizar aqui preenchimento com imagem ou textura. Em origem da imagem, eu clico em área de transferência. E aqui embaixo, onde tem selecionada girar com a forma, eu vou desselecionar essa opção. Com a imagem selecionada ainda, eu vou até a guia formato da forma. Em cortar, eu vou ajustar a posição aqui da onça para dentro da minha forma. Quero ela aqui, a cabeça quase encostando nessa parte de cima. Só vou tomar um pouco de cuidado aqui para garantir que a imagem vai preencher o suficiente da minha forma, para não ficar faltando nenhum pedaço. Aqui então eu já tenho basicamente a minha imagem, a minha silhueta preenchida. Vou dar um Ctrl V aqui para colar a imagem que eu já copiei. Clicar com o botão direito, enviar para trás, enviar para trás. Então com a imagem selecionada na guia formato da imagem, em efeitos artísticos, eu vou utilizar essa opção aqui, esboço a lápis. E em transparência, eu vou deixar ela com 80% de transparência. Vou na guia inserir, caixa de texto, vou inserir aqui o título do meu slide. Vou formatar aqui a minha fonte, tamanho 66, e fonte Daniel Black. Coloquei aqui tudo em minúsculo, mas eu quero essa primeira letra aqui em maiúsculo. Então eu vou selecionar aqui e na opção maiúsculas e minúsculas eu vou colocar a primeira letra da frase em maiúsculo. Diminuir um pouco aqui essa imagem. Na opção de cor eu vou pegar o conta-gotas e vou selecionar o verde aqui dentro da minha própria imagem. Esse tom de verde aqui. Vou selecionar aqui e dar um Ctrl D para duplicar o texto. Formatar a fonte, tamanho 24, esse preto mais claro. Só vou colocar aqui um texto de exemplo. E agora vou selecionar isso aqui, selecionar essa primeira caixa de texto e segurando a tecla Ctrl eu vou clicar e arrastar para fazer uma cópia. Selecionar o texto, vou incluir uma barra aqui, vou inclinar, deixá-la deitada. Só para criar esse detalhezinho aqui. E é isso aí, a gente já tem basicamente todo o layout da nossa apresentação. Estou achando que está um pouco escuro esse fundo, está muito forte ainda. Vou clicar com o botão direito, lá em formatar imagem, em transparência da imagem, eu vou aumentar aqui para 90%. Agora está tudo pronto para a gente poder fazer a nossa animação. Guia Animações. Vou abrir aqui o meu painel de animação. Vou selecionar esses três elementos aqui, essas três caixas de texto. E vou aplicar o efeito flutuar. Em iniciar, eu vou definir anterior. Vou ampliar aqui a linha do tempo para deixar um pouco mais fácil. Para visualizar melhor a diferença de tempo. Então, só para confirmar, eu tenho a primeira caixa de texto na primeira posição, animação. Segunda caixa de texto, segunda animação. Terceira caixa de texto, terceira animação. Então, eu quero que a primeira animação comece a partir do zero. A segunda animação, que é esse segundo bloco de texto aqui, eu quero que ela inicie a partir dos 0,2 segundos. E o último elemento, eu quero que inicie em 0,4 segundos. Ou seja, eu vou aplicar aqui 0,2 de diferença entre o início das animações. E assim eu tenho esse efeito. Está um pouco devagar, então vou selecionar 3 efeitos e diminuir aqui para 0,5 ou meio segundo. Então, tenho esse efeito.
E para a nossa forma de onça aqui, vou utilizar dois efeitos de animação. O primeiro eu vou selecionar aqui e vou aplicar o efeito de esmaecer. Vou iniciar com o anterior e aumentar a duração para 1 segundo, iniciando em 0 segundos. E ela dá esse fade aqui, aparecendo devagar no início do slide. Selecionar novamente, em adicionar animação, eu venho aqui em caminhos de animação, vou utilizar essa opção de linhas. Essa linha, ela indica aonde vai iniciar e aonde vai finalizar o movimento da minha imagem. Então eu vou dar um zoom aqui e vou arrastar ela um pouco. Alterar a duração para 1 segundo e meio. Em opções do efeito, vou deixar fim suave em 1.1 segundo. E aqui a gente tem a nossa animação. Como a imagem não cobriu a minha forma, assim que ela entra, essa parte que está cortada, ela entra para o slide. Como eu não quero isso, vou aumentar um pouquinho a imagem aqui e vou arrastar ela um pouquinho mais para fora. Vou clicar aqui na animação e assim eu consigo saber aonde que a animação vai acabar e eu ainda percebo que vai aparecer um pouco do corte aqui que está na cauda no final da animação. Então eu vou arrastar até esse corte não apareça. Então vou dar um zoom aqui e vou mover o final da minha animação de forma que não apareça esse corte aqui no final da animação. E esse é nosso slide pronto sobre o Pantanal. Lembrando que se você é um membro da Academia PowerPoint, esse slide já está disponível lá para você poder baixar e utilizar nas suas apresentações. Se você ainda não é um assinante, acesse aí academiapowerpoint.com para ter acesso a cursos completos, tutoriais e slides exclusivos, além de ter disponível também todos os slides e os modelos dos tutoriais aqui do canal. Por esse vídeo é só, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo. Falou!